Pessoal, então, para a aula de hoje, né, a gente vai começar com um fluxo de trabalho que inclui a criação do nosso database, onde a gente vai trazer o nosso dado CAD, vamos colocar esse dado dentro de uma feature dataset, de uma feature class, arrumar o dado, né, espacializar ele aqui, colocar a projeção correta para ele e fazer a publicação, que seria o compartilhamento no ArcGIS Online, que disponibiliza, né, esse serviço para outras pessoas poderem visualizar, trabalhar nesse dado. Então, eu vou começar aqui agora com a criação do GeoDatabase. E usar o GeoDatabase, não ir direto para um shape, é bastante importante, porque a partir do GeoDatabase que a gente vai conseguir, então, por exemplo, o controle de versionamento, o gerenciamento dos dados espaciais de forma centralizada, edição de dados mais precisas, anotações ligadas a feições, dentre outras vantagens, né? Então, eu vou começar por aqui, em File GeoDatabase. Vou alterar o nome dele. Beleza, então agora eu criei meu database. Vou colocar então aqui uma feature dataset. Nesse momento agora, então, eu vou escolher qual que é a projeção que eu vou utilizar nas minhas features, nas minhas layers daqui. Eu vou usar W74 e é bastante importante nesse momento a gente colocar a projeção correta para que não tenha nenhuma distorção do dado. Isso, né, a implicância de a gente colocar uma projeção não adequada, não compatível com os nossos dados, seria erro, né, depois para a gente, por exemplo, trabalhar cálculo de área, ou por caso de navegação, né, a gente não tem uma precisão de onde estamos utilizando o mapa para navegação. Então, ter informação de qual que é a projeção correta é bastante importante, e também nesse momento a gente não precisa setar nenhuma coordenada vertical, né? A gente não vai trabalhar com o eixo Z. Uma coisa, Raíssa, interessante, né, que a topografia e o geoprocessamento, eles trabalham no mesmo sistema de projeção, no mesmo sistema de referência, como você falou, né? Em geral, assim, que eu vejo nas usinas, todo mundo trabalha com WGS84 ou Sirgas 2000, né? E projeção UTM, né? Então, vamos supor que você tem uma usina com uma projeção, a topografia fez o levantamento de uma área na projeção UTM. E o geoprocessamento, ele criou um geodatabase na projeção, sei lá, policônica de Lambert. Provavelmente essas áreas não vão bater, né? Então, para que elas se conversem, para que elas sejam compatíveis, eles têm que estar no mesmo sistema de referência, né? E a questão do sistema de referência vertical, eu sou de acordo com você, assim, de trabalhar sem trabalhar com altitude, trabalhar tudo na altura elipsoidal, porque todas as usinas usam RTK para fazer os levantamentos, né? Então não tem por que você trabalhar em outra projeção, você tem que trabalhar na projeção, na altitude elipsoidal, né, que é do GPS, né? Legal, Amorim, bem lembrado, isso é bastante importante E também. A gente agora, tem Raíssa, uma outra coisa interessante é o porquê de criar um geodatabase, né, e não trabalhar com shapefile no computador ou um arquivo DWG, né? O geodatabase, no meu ponto de vista, para uma usina é legal, é que você estrutura um banco de dados geográficos, né? Você não fica com um arquivo solto, né? Você tem versionamento, você tem uma série de padrões que você pode seguir, né? Sim, até para a integridade do dado mesmo, né? A gente vê assim diversos usuários da plataforma que tem, às vezes, num único shape, milhares de polígonos representando talhões, parcelas de talhões. Então, cuidar para que esse dado se mantenha íntegro, a gente consegue isso de uma maneira melhor dentro do Geodatabase. Justamente por isso que você comentou, né, Amorim, de ter um banco de dados estruturado. Isso é bastante importante mesmo. Isso aí. Legal. Aqui, obrigada pelo comentário, viu, Amorim? Aqui na nossa feature dataset, então a gente vai agora assumir, né, essa informação de tolerância que o ArcGIS sugeriu para gente. Beleza, então agora eu tenho aqui a minha feature dataset. O que eu vou fazer aqui agora é importar o meu DWG. Então a gente vai vir aqui no nosso geodatabase, import, feature class. A gente vai importar ele a partir da feature class to feature class. Vou escolher, aqui o meu talhão ele já está aqui, né? É esse mesmo. Eu vou escolher então polígonos,
onde eu tenho de fato, né, desenhado as minhas áreas. Vou adicionar, vou dar o nome para o meu dado, talhões. Ele está adicionando aqui, né? Legal. Então, agora ele mostrou para mim aqui que está adicionado. Vou mostrar para vocês a tabela de atributos. Beleza, então a gente tem aqui todos os dados, né, que vieram do meu WG. Eu preparei para essa aula aqui também a gente fazer, então, um join, né? A gente vê que uma realidade dos nossos clientes, não só de agro, mas em agro a gente vê uma necessidade recorrente de fazer a junção de dados tabulares com os dados que vêm do CAD. Então, para a gente conseguir demonstrar isso agora, eu preparei uma tabela onde a gente vai trazer do dado tabular do nosso Excel a variedade de cana. E vamos, então, fazer o join para que a gente tenha a informação de variedade de cana e já essas informações que eu acabei de mostrar para vocês da tabela de atributos, todas na mesma tabela. Uma coisa, Raíssa, que eu vejo, um dos objetivos desse processo nosso é pegar um dado geográfico, né, e linkar ele com uma tabela com dados tabulares, né, para que você tenha informação geográfica nesse dado tabular. Ou, na Uhum. verdade, você pode pensar de uma forma diferente, né? Você está colocando uma informação geoespacial num dado tabular. Em geral, nas usinas, o que pode se fazer é gerar uma materialização de uma view, de um RP, por exemplo, Uhum. e fazer essa conexão com o dado geográfico. Então, quando você clica num talhão, você sabe a variedade de cana, a data que foi plantada, a data que foi colhida, qual que foi o ATR, o TSH na última safra dessa área, né? Sim, essa visão é muito interessante mesmo, viu, Mori? A gente ter uma forma de consolidar, né, como você comentou. A gente tem as informações que estão vindo do CAD, tem informações que estão vindo do ERP, então poder juntar isso, consolidar isso no GIS para a inteligência geográfica é muito bacana. Aqui a gente não vai entrar tão a fundo nessa primeira aula sobre o que a gente consegue fazer tendo essas informações do talhão, mas para as próximas a gente vai trabalhar isso também. Nessa aula agora, eu vou então unir, né, a tabela, dar essa visão desse conceito para o pessoal, né, para que eles possam reproduzir também, e a seguir a gente publica. Agora eu vou então, igual a gente fez com o DWG, primeiro eu vou importar a nossa tabela. Vamos lá. Aqui estou importando ela. Deixa eu pegar a minha tabela aqui. Escolhi qual que é a minha tabela. Estou adicionando. Vou escolher, né, qual que é a planilha que eu estou trabalhando. Adicionar. Legal, tá tudo aqui. Deixa eu colocar as informações aqui. Eu vou chamar ela de tabela para o join. Opa, entrou uma letra a mais aqui. Tabela para o join. Vou dar um OK. O ArcMap dá para ver que ele está processando, né? Ele colocou a tabela aqui. Eu dou um destaque agora para a gente prestar atenção que essa tabela, ela não entrou já na minha layer. Ela é um dado tabular dentro da layer, ela não está na mesma tabela de atributos. Então, para que agora a gente consiga, de fato, unir essas duas informações, a gente precisa. Vou mostrar para vocês aqui como que está a minha tabela. Esse é o Excel que eu acabei de colocar, né, aqui dentro do ArcMap, e ele tem para mim aqui duas informações muito importantes. O talhão e qual é o tipo de cana em cada um desses talhões. Eu tenho o talhão com a minha chave estrangeira. A chave estrangeira, ela vai se conectar na chave primária. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A chave primária é o campo de correspondência que eu tenho para que essas duas tabelas elas possam se juntar. Então, eu vou juntar pelo Object ID que eu tenho aqui, um para cada talhão, com o número do meu talhão da segunda tabela. Então, essa é a minha chave primária, Object ID, e a minha chave estrangeira vai vir da tabela que eu acabei de importar. Na prática, né, Raíssa, nas usinas, se utiliza a codificação geral, que é bloco, fazenda, talhão, né? Então, Uhum, você tem um talhão que vai ter o código, sei lá, fazenda uhum, 001, bloco 001, talhão 0001, né? Então, o uhum. importante é que se eu clicar num talhão aqui nesse mapa aqui, e ele deu um identificador, um código desse talhão, exatamente esse código tem que estar naquela tabela do Excel, né, para ele fazer a correspondência, né?
Isso mesmo, Amorim. Ele tem que encontrar na coluna que a gente for configurar aqui, campos de correspondência. A gente tem formas de fazer isso, eu vou mostrar aqui agora, mas é isso mesmo. Em alguns casos, pode ser necessário a gente trabalhar um pouquinho mais na nossa tabela Excel, seja concatenando algum dado, dando uma organizada na tabela, para que a gente possa fazer a importação da tabela para o Join da maneira mais correta possível. Se Uhum. vocês precisarem de alguma ajuda com isso depois, né, Morim? Pode passar aqui É. para a gente as perguntas, as dúvidas, que a gente vai apoiando também. Já teve caso que eu peguei dado de usina, por exemplo, que você tinha uma coluna na tabela do Excel lá, ou no Uhum. Shapefy você tinha uma coluna escrito fazenda, outra coluna escrito bloco e outra coluna talhão, né? Daí você tem que dar um concatenar lá e gerar um código único, né? Isso mesmo. Muitos clientes Mas são, acabam optando por essa opção, mas também não é um alto grau de complexidade, né? Só a gente fazer uma modelagem simples do dado, né, para a gente é conseguir isso. ter isso otimizado. E eu concordo contigo, viu, Amorim? É importante a gente levar o dado correto para o GIS, porque se a nossa base estiver correta, todas as análises futuras também estarão corretas, né? Exatamente. Fica muito mais fácil a gente trabalhar. O join a gente pode fazer aqui pela lei. Peraí. Aqui. Então vamos lá. Aqui eu vou optar pelo join. Join. Aqui ele está mostrando justamente isso. O que eu estou pegando, então, vou juntar atributos de tabela. Eu vou escolher o meu Object ID. Ele Que é o está me código do perguntando. talhão, né? Que, ó, Isso, aqui é o meu código do talhão, é isso mesmo. O Object ID é o meu código de talhão. Aqui eu tenho, então, a tabela, né? Que eu já disse para aqui diz qual que é. E na segunda tabela que eu vou trazer, eu não tenho o nome Object ID, eu vou trazer o nome talhão. É isso que a gente está escolhendo aqui agora. Como eu tenho exatamente uma linha para cada talhão e eu tenho também um tipo de cana para cada um dos meus talhões, as duas tabelas são correspondentes, elas têm exatamente o mesmo número de linhas. Então, eu vou manter todas as minhas linhas que eu tenho aqui. Antes de eu dar OK no processo, eu posso dar um pedido para que desvalidar para ver se está tudo OK. Legal, ele diz que está tudo certinho, posso continuar. Então, depois de ter validado, eu vou dar um OK. Agora, uma coisa que eu acho muito legal no ArcGIS é a capacidade de integração com vários formatos, né? Você pega uma tabela Excel, você consegue acessar a planilha dentro da tabela Excel e importar os dados, né? Você não precisa ficar jogando no TextPad, dando Ctrl+C, Ctrl+V, aquele monte de tab para É padronizar os verdade. dados, né? Nossa, a gente já tem tanto trabalho, né, na nossa rotina, nas nossas análises, então se puder facilitar, já jogar um XLS, um XLSX, CSV, a gente já vai trabalhando, né? Aqui, depois dele ter concluído, então, ele está me mostrando que eu tenho um Object ID com um talhão correspondente e o tipo da minha cana. Então, todas as informações que eu precisava unir, e como a Maureen comentou, né, é importante para quem está trabalhando na usina ver que cada talhão tem o seu número de identificação e saber o que a gente vê naquele talhão. Então, agora sim, é possível que eu veja o que tem em cada um dos meus talhões, que as informações estão todas aqui. Vamos lá, pessoal, vou fechar minha tabela aqui. Beleza. Como a gente já colocou, então, as duas informações todas na mesma tabela de atributos, eu não preciso dessa tabela, eu vou excluir ela aqui. Tranquilo. Então, ok, fizemos o join, importamos o DWG, importamos uma tabela e aí sim, né, na verdade, por último, fizemos o join. Agora, o que eu preciso fazer com esse dado? Agora eu vou publicar esse dado para a gente ter ele disponível no ArcGIS Online. Ô, Raíssa, a gente poderia fazer só para mostrar a influência, né, do dado agronômico no mapa. Você Uhum. poderia mudar a simbologia dos talhões para colocar a variedade, o mapa de variedade? Eu consigo mostrar aqui, Amorim, espera só um pouquinho, vamos abrir a simbologia aqui. Aqui a gente consegue, então, escolher tanto pela cor do talhão quanto para a simbologia. Vamos lá. Valores únicos. Deixa eu ver se eu vou trabalhar. Peraí. Aí deve ter variedade, né? Tipo de cana. Vamos lá. Agora sim. Ele trouxe todos os tipos de cana, né, que eu tenho aqui, e estão coloridos. Essa é uma forma da gente visualizar. Eu não vou entrar tão a fundo agora, Amorim, porque a gente vai ter depois uma videoaula
que vai conseguir mostrar um pouco mais sobre isso. Mas perfeito. aqui acho que dá pra gente ver. Você acha que tá bacana para o pessoal ver assim? Acho que tá bem legal. Para dar para ter uma noção, né, de como que fica o dado. Porque esse daí é uma visão que o gerente agrícola gosta de ter, né? Para saber como que tá espalhada as variedades nas Não, isso é variedades de cana ao importante. longo da área, né? Sim, isso é muito legal. A gente tem no plano de videoaulas, ô Amorim, se eu não me engano, acho que a terceira videoaula a gente vai tratar um pouco mais a fundo. Então, eu É. não vou dar muitos spoilers, mas isso mesmo, Perfeito. Amorim. Hum. Essa visualização que dá para o pessoal já ter uma noção. Então, tem como a gente trabalhar a simbologia dessa forma. A gente pode trocar também as cores, dá para a gente fazer outras edições. Uhum. Fiquem à vontade para mandar as perguntas para a gente. No final, a gente vai responder algumas delas. Se não der tempo de a gente responder todas, eu acredito que a gente não consiga, né, também falar com todo mundo ainda hoje. Não se preocupem, a gente tem os nomes, e-mails, deixem os contatos de vocês e a gente também retorna depois. Então, não precisa ficar preocupado que a gente conseguirá ajudá-los também. Então, com relação à simbologia, Mourinho, algum outro comentário? Não, é isso aí mesmo. O legal de você tem esse mapa de variedades ali. Uhum, Você pode publicar agora e, bom, depois a gente vai ver para frente, né? Mas você uhum. consegue navegar no campo, por exemplo, se o gerente para sei lá, para na beira de um carreador lá, e fala, pô, que variedade de cana que está plantada aqui. Ele dando um clique ali, ele consegue saber que variedade é aquela, né? Então ele consegue acessar todas as informações agronômicas através dessa estrutura de geodatabase que a gente criou, né? Sim, tem bastante coisa interessante que a gente pode fazer a partir da simbologia. Até depois, né, dependendo do tipo de análise, do tipo de trabalho, a gente pode deixar visível outras simbologias de acordo com o Zoom, a gente consegue trabalhar um pouquinho mais. Por favor, mandem as suas perguntas para as próximas videoaulas, a gente também incluir outros conteúdos e um pouquinho mais a fundo também na simbologia. Então, como a Maureen comentou, o próximo passo, depois a gente fazer, então, uma análise, conseguir identificar o nosso dado espacializado, o próximo passo seria a gente conseguir compartilhar essa informação. A gente vai vir aqui, então, aqui em File. Aqui eu já estou logada, tá, pessoal? Mas quando vocês estiverem na conta de vocês, aqui tem duas opções, de login ou ArcGIS Online. Aqui ele vai mostrar o que a gente tem no nosso ArcGIS Online, mas como a gente vai precisar logar, então, geralmente é a primeira opção. A minha já está certinha aqui, está setada, já entrei com login e senha. Eu só vou compartilhar no meu caso. Vou compartilhar esse mapa como um serviço. Então, vou dar um OK aqui. Vou publicá-lo como um serviço. Aqui, então, a opção, né, a imagem, que é a minha organização. Vou dar um nome para ele. Eu vou chamá-lo de talhões do videoaula. Legal. Então, agora, antes da gente conseguir, de fato, subir esse mapa, a gente vai setar algumas capabilities do mapa, algumas informações importantes que a gente tem que preencher. Aqui são os acessos que a gente vai permitir que as pessoas possam ter, né, no nosso dado. Então, eu vou permitir que as pessoas criem outras informações, deletem, vou permitir que elas atualizem, a busca também é importante deixar a query aqui habilitada, mas, sobretudo, a opção de sincronização, principalmente o pessoal que trabalha em campo, né? Porque quando a gente está no campo, muitas vezes não temos acesso à internet. Então, por falta de conectividade, a gente acaba trabalhando offline para as operações em campo e depois a gente precisa, quando estiver de volta no nosso escritório, na nossa base, fazer a sincronização desses dados. E a gente só consegue fazer isso nas nossas layers, né, nos nossos features, se ela tiver com a sincronização habilitada. Então, vou manter aqui habilitado, preencher aqui, então, a descrição, aqui eu estou com a tag certinha, já tenho a descrição do que é o meu trabalho. Eu vou pedir para o ArcGIS analisar se está tudo ok, se tem alguma informação importante, algo a corrigir. Aqui, deixa eu dar uma afastada nesse janela. Ele está me dizendo alguns problemas que a ArcGIS identificou. Na verdade, não são nem problemas, né? São alertas que poderiam atrapalhar alguma análise, mas são bem leve que eu consigo publicar sem nenhuma alteração. Como a gente tem o nosso tempo da aula, eu não vou entrar muito a fundo aqui agora, eu vou só fazer a publicação. Não tem nada que impeça a publicação, né? Então agora estou pedindo para o ArcGIS para a gente subir esse serviço.
Pessoal, então agora, né, ele terminou de fazer o upload do nosso mapa, do nosso serviço. Vou dar um ok aqui, o mapa tá ok. Eu vou mostrar para vocês agora, eu já deixei aberto aqui previamente, o meu ArcGIS Online. Eu estou logada aqui no meu ArcGIS Online e vou mostrar para vocês outros dois pontos que eu e a Amorim gostaríamos de comentar antes de a gente passar para as perguntas, né? É a questão de onde fica salvo o nosso conteúdo publicado e os créditos. Primeiro eu vou mostrar aqui mais rapidamente onde estão nossos conteúdos, né? Então, aqui na aba Conteúdo, a gente vai conseguir identificar o conteúdo que a gente fez a publicação. Aqui ele tem a pasta com o nome do usuário na minha organização, está me dizendo qual é o meu serviço, o nível de privacidade, no caso o meu está compartilhado com ninguém, só eu mesmo estou vendo dentro da minha organização. Aqui a gente consegue encontrar outros conteúdos, né? Os que a gente favorita, os que estão nos grupos que a gente participa e os conteúdos da organização que são compartilhados com a nossa empresa, né? Dentro da própria empresa. Pode falar, Marinho, um comentário aí? Não, o legal desse esquema de compartilhamento é que você consegue engajar todos os setores da usina, né? Então você pode criar grupos para compartilhar dados com sei lá, o frente de colheita, com controle de qualidade, ou até mesmo com a indústria, a nível de gerência, a nível de diretoria, né? Sim, até porque como o ArcGIS ele permite, né, tipos diferentes de usuários no ArcGIS Online, às vezes a gente pode ter um usuário que seja mais talvez o caso de um gerente agrícola, às vezes para gerar uma visualização. Ele não vai precisar editar o dado, mas ele vai querer consumir esses dados. Então, isso é bem legal mesmo, ter essa possibilidade de gerar um engajamento, compartilhar as informações, dar visibilidade do trabalho que se tem na usina, né, do GIS de maneira geral, da visibilidade dos talhões, das operações em campo, isso é uma coisa muito importante. Aqui dentro do meu conteúdo, então, a gente vai ver o que a gente publicou e o nível de privacidade que ele tem, né? O nível de confidencialidade. A data aqui também. Voltando um pouquinho para a organização, agora a gente vai falar um pouquinho dos créditos. Aqui ele está mostrando o total dos meus créditos, né? O que foi consumido nos últimos 30 dias, nas últimas 24 horas. Observe que aqui ele tem só um pedacinho do gráfico, né? Só referente ao dia de hoje. Eu não tinha nenhuma informação aqui no meu ArcGIS ainda. Essa é uma conta nova, né, que eu criei aqui para a gente poder fazer as nossas videoaulas. Então, quando a gente vier aqui para ver o detalhe do consumo de crédito, a gente pode clicar em visualizar status. Enquanto carrega aqui, o consumo de crédito tem uma página da ESG, né, que é a documentação. Eu deixei aberto aqui para a gente poder dar uma olhada também. Na documentação, eles explicam o que é o consumo de crédito, como se dá esse consumo de crédito, né? O consumo, então, resumindo, né, de uma forma bastante simples, ocorre o consumo pelo armazenamento dos nossos dados, né, que diz online, ou quando a gente consome processamento da ESRI. Então, nesses dois casos, a ESRI já prevê aqui na tabela qual será a cobrança. Então, para o armazenamento da feição, por exemplo, a gente quer ter uma camada de feição que a gente vai deixar lá online. Ou seja, a gente tem uma layer que a gente vai publicar e disponibilizar lá online. Serão cobrados, consumidos por essa layer 2,4 créditos a cada 10 megas. E isso no período de um mês. A ESG coloca uma segunda informação para a gente aqui, que é que eles são calculados em hora a hora. Ou seja, se a gente subir um dado hoje que pesa 10 megas, temos uma camada que pesa 10 megas. Ela vai ficar por 30 dias, então ela vai ter o consumo de 2,4 créditos. Se eu precisar dela disponível por menos tempo, por 15 dias, fiz o download dela e excluir ela do meu ArcGIS Online. Então, 10 megas por 15 dias, 1,2 créditos. E assim por diante. Lembrando então que a ESO tem uma prorata hora a hora. Para outros tipos de armazenamento, como por exemplo de anexo, tem um consumo diferenciado. E assim por diante em relação ao nosso processamento. O processamento que a ESG oferece tem outros tipos de consumo de crédito. O bacana da tabela é que a gente consegue entender como é feito esse consumo, quando que a gente tem ou não esse consumo, e até conforme o tempo, né, a gente utilizando o ArcGIS, a gente conseguir também ter uma estimativa de como serão gastos os nossos créditos. E aí a gente tem uma outra questão que é a boa prática, né? Fazer a customização do nosso mapa, trabalhar algumas análises no desktop e fazer a melhor utilização dos créditos com o compartilhamento no ArcGIS Online.
A forma como a gente fez esse processo é fácil de você mensurar, né? Porque você tem um shapefile lá, ele vai ter um determinado tamanho, 10, 20, 30 megas. Aí Uhum. depois você só vai atualizar os atributos dele ou mexer em algumas geometrias, mas você não vai mudar muito desse tamanho de shapefile, né? Não, Mas na prática, assim, você pode usar o server, pode fazer várias operações ali na usina. Então, o legal para você ter uma estimativa de quantos créditos você vai usar é que você trabalhe 1, 2 meses e faça uma média ali, né? Faça uma medição para ter uma ideia de quanto que você vai usar no ano, né? isso é muito interessante, Morim. Também o pessoal de usina que precisa tirar foto em campo ou tem algum anexo, a ESRI ela coloca um consumo de crédito bastante inferior. Você pode ver aqui, que colocando como um anexo numa camada hospedada, o consumo é 1,2 créditos a cada giga. Então, isso ajuda bastante também as operações em campo, né? Num consumo é, adequado dos créditos, né? Agora, tem casos e casos, né? Por exemplo, tem já usinas que têm já uma estrutura de geoprocessamento que eles demandam muito mais de informações, né? Por exemplo, você tem dados de drone, você tem levantamento de linha, falha de plantio, tem os ortomosaicos gerados pelo drone, que para fazer a gestão disso, é recomendado um outro sistema, né? Que é o ArcGIS Enterprise, né? Onde você tem o servidor local ali armazenando, gerenciando os dados, né? Sim, esse é um outro tipo de licenciamento, né? Mas é bastante importante esse ponto, porque muitos clientes hoje trabalham com imaginamento, outros tipos de dado um pouco mais pesado, dado de drone. Então, é importante ressaltar isso também. Se você tem uma operação um pouco mais robusta, o Enterprise, como o Amorim comentou, pode ser mais adequado. Mas não por isso, né, a gente exclui também a utilização do ArcGIS Online. A gente procura orientar, né, Amorim, sempre na melhor utilização. Sim, agora o ArcGIS eu acho uma solução, o ArcGIS Online eu acho uma solução muito legal para as usinas, principalmente que estão começando com geoprocessamento ou que não tem uma demanda tão grande de gel, porque você transfere todo o back-end, custo de estrutura, você não tem isso daí na usina, né? Então você começa a estruturar um banco de dados, você começa a tornar o geoprocessamento mais rotineiro na usina, gerar diversas aplicações, né? Quando isso tiver uma dimensão muito grande, daí você pode partir para outra plataforma, que é a Enterprise, né? E como você comentou, né, também agora, né, falando para quem está mais começando a conhecer o GIS, tendo outras operações, a questão da manutenção também é muito tranquila, né? Porque como está tudo na infra da Esri, a manutenção do ArcGIS Online, essa questão de banco de dados, de entender o consumo para o usuário, é só essa interface que a gente tem. Então, isso que a gente está mostrando aqui agora, né? Por exemplo, aqui em status, da visão geral, vou voltar aqui só para a gente não perder o caminho, né? Então, aqui eu estou na minha organização, visão geral, para ver detalhamento sobre o consumo de crédito, a visão que a gente precisa ter é justamente essa daqui que está carregando. Você não precisa de um DBA ou de alguém um especialista para entender como se dá esse consumo ou para fazer uma administração do seu ambiente. Por aqui, nesse caso, né, como eu comentei com vocês, a minha conta, eu criei ela para a gente poder fazer essa videoaula, ela não tem ainda muitos conteúdos, né? Só tem os dois que a gente publicou agora, minha Service Definition e a minha Feature Layer. Mas aqui a gente vai ver, então, por armazenamento no, visando os créditos, a gente pode entender por conteúdo publicado o quanto cada conteúdo está consumindo dos créditos da organização, podemos por aplicativo, por membro ou por grupo. No caso aqui dos créditos, conforme você for adicionando os seus dados, ele vai disponibilizar aqui um botão de download. E aí você consegue fazer a extração do consumo de crédito detalhado no CSV, para entender como foi o seu consumo de processamento e de storage, né, do seu armazenamento dia a dia. A ESD oferece essa outra opção também para a gente poder fazer o acompanhamento. E é bem legal também essa opção de escolher o filtro de data, para saber qual que é o período que a gente está analisando, como que a gente vai entender esse consumo. E aí ajuda na estimativa, ajuda na administração do ambiente, faz esse processo é bem mais tranquilo, né? Bem mais simples. Com relação, Amorim, ao consumo de créditos, a essa administração aqui do ArcGIS Online, gostaria de fazer algum comentário para o pessoal antes da gente passar para as perguntas? Não, acho que era isso, viu, Raíssa? O que tinha para falar é difícil você estimar o quanto de crédito você vai precisar assim de cara, né? Então, o certo é que você use 1, 2 meses a plataforma para fazer a aferição.
Na prática, assim, o tanto de crédito que você recebe quando renova uma licença ou adquire uma nova licença, ela praticamente por um ano ali, sabe? Uhum, isso mesmo, legal. E aí também a gente oferece super ajuda, apoio, seja pelo centro de suporte, no Customer Success, o pessoal do comercial, né, que atende o nosso time de comercial. A gente pode apoiar também nessa estimativa, ajudar vocês a entenderem. Aqui, novamente, né, reforço. A gente vai passar para as perguntas agora, mas fiquem tranquilos. Se a gente não conseguir responder agora online no nosso evento, na nossa videoaula, a gente vai depois dar um retorno por e-mail também. Se for o caso, a gente pode fazer uma ligação. Então, fiquem tranquilos, mandem as perguntas de vocês que a gente vai dar uma olhada agora. Nesse caso, Amorim, como a gente conseguiu passar bem, então, só recapitulando, né? A gente criou o nosso database, fez uma feature dataset, colocamos o nosso DWG, né, nosso dado vindo do CAD, dentro do dado do ArcGIS, dentro do nosso geodatabase. Na verdade, tornamos ele, né, o nosso dado do ArcGIS, unimos ele com informações tabulares e fizemos a publicação. Então, agora que a gente conseguiu fazer esse fluxo de trabalho, vamos passar para as perguntas, Amorim? Vamos ver o que o pessoal está mandando Vamos aqui lá. para a gente? Uhum, claro. Então, tá joia.